5 anos. Isso é exatamente quanto tempo Nolan tinha conseguido ficar um fantasma. Ela trocou seus saltos de grife por um avental manchado de graxa e os vinhedos ensolarados da Sicília pela chuva cinzenta e implacável de Seattle. Ela pensou que estava segura. Ela pensou que o pai de seus gêmeos, o Carpo mais impiedoso do submundo de Nova York, a tinha esquecido. Mas o destino tem um senso de humor cruel. Quando uma frota de SUVs pretos cerca sua pequena e degradada lanchonete, Nolan sabe que seu tempo acabou. Ela não é mais apenas uma garçonete. Ela é uma mulher com um segredo que poderia iniciar uma guerra. E esse segredo acabou de atravessar a porta da frente. Kitty pediu um café preto e olhou diretamente nos olhos do filho que ele nunca soube que tinha. Esta é a história dos herdeiros secretos da Aurora. A chuva em Seattle não lavou as coisas, apenas deixou a sujeira mais escorregadia. Nolan empurrou uma mecha de cabelo úmido para trás da orelha enquanto limpava a mesa 4 no Rusty Spoon. Eram 14 de uma terça-feira. A calmaria entre a correria do almoço e o público do jantar cedo. A lanchonete, aninhada em uma saída esquecida da I-5, cheirava a óleo de fritura velho, lã úmida e café barato. Estava longe da vida que ela levara 5 anos atrás, mas era seguro. Ou pelo menos era o que ela dizia a si mesma toda vez que a campainha acima da porta tocava e seu coração batia contra suas costelas. Mamãe, o Léo pegou meu giz de cera azul. Nolan virou-se para a cabine do canto, a zona segura, onde seus gêmeos de 4 anos passavam as tardes depois da pré-escola. Sophie, com seus cachos selvagens e temperamento feroz, apontava um dedo acusador para o irmão. Léo, quieto e observador, apenas segurava o giz de cera com força, olhando para seu desenho de um grande cachorro preto. Léo, compartilhe com sua irmã. Nolan disse, sua voz suave, mas firme. Ela se aproximou, deixando um beijo em suas 2 cabeças. Sejam bons por mais 10 minutos. Ok, então podemos ir para casa e fazer macarrão com queijo com as salsichas picadas nele. Leo perguntou, seus olhos arregalados. Aqueles olhos. Nolan sentiu a pontada familiar em seu peito. Léo tinha os olhos dele, um marcante cinza tempestuoso que parecia te atravessar. Sophie tinha o queixo dele, aquele conjunto teimoso da mandíbula. Mas Léo, olhar para Léo, era como olhar para um fantasma em miniatura de Dante Moretti. Sim, com as salsichas, Nolan prometeu, forçando um sorriso. Ela voltou para trás do balcão para somar os recibos. Ela estava sem dinheiro para o aluguel do apartamento-estúdio novamente. Ela teria que pedir ao chefe, o velho Henderson, por outro turno, mesmo que seus pés já estivessem com bolhas e doloridos. A atmosfera na lanchonete mudou antes que o som fosse registrado. Foi uma mudança na pressão do ar, uma repentina gravidade que silenciou o zumbido baixo da geladeira. Então veio o som, o estalo pesado e distinto de cascalho sendo esmagado sob o peso de pneus caros. Não um carro, vários. Nolan olhou pela janela manchada de graxa. Seu sangue gelou, congelando em suas veias. 3 Cadillac Escalades pretos estavam parados no estacionamento, parecendo tubarões em um lago de peixes dourados. Eles estavam fora de lugar, muito limpos, muito escuros, muito ameaçadores para uma lanchonete de beira de estrada no estado de Washington. Corra! O instinto era primal. Gritava para ela pegar as crianças e sair pela porta da cozinha dos fundos. Mas suas pernas pareciam chumbo. Se ela corresse, ela pareceria culpada. Se ela ficasse, talvez eles estivessem apenas perdidos. Talvez estivessem apenas de passagem. A campainha da porta tocou. Soou como um toque fúnebre. 2 homens entraram primeiro. Eram montanhas de músculos e ternos sob medida que custavam mais do que Nolan ganhava em 1 ano. Eles usavam fones de ouvido e esquadrinhavam a sala com indiferença profissional, verificando as saídas, verificando as janelas,
verificando os poucos clientes aglomerados sobre suas sopas. Então ele entrou. Dante Moretti. 5 anos não o tinham suavizado. Se alguma coisa, ele parecia mais perigoso. Ele era mais alto do que ela lembrava. Seus ombros mais largos sob um casaco de lã italiano cinza carvão que repelia a chuva. Seu cabelo era escuro, penteado para trás, revelando um rosto esculpido em mármore e violência. Ele tinha uma cicatriz agora, uma linha branca fina correndo por sua sobrancelha esquerda, uma lembrança de uma guerra sobre a qual ela só lera nos jornais. Nolan se escondeu atrás da máquina de café, sua respiração vindo em arfares rasos e aterrorizados. Por favor, Deus, não ele. Qualquer um menos ele. Mesa para um, senhor. Nancy, a outra garçonete, cantarolou. Ela tinha 19 anos e estava alheia ao predador parado à sua frente. Café preto para a viagem, Dante disse. Sua voz era um murmúrio baixo, um barítono que vibrava através do assoalho e direto na coluna de Nolan. E precisamos usar as instalações. Os banheiros ficam nos fundos, depois da cabine do canto. Nancy disse mascando seu chiclete. Nolan apertou os olhos. A cabine do canto. Os gêmeos. Ela ouviu os passos dele. Pesados, deliberados, confiantes. O som de um homem que possuía o chão em que pisava. Ele estava se movendo para trás, para os banheiros, para seus filhos. Nolan tinha que se mover. Ela não podia deixá-lo chegar perto. Ela pegou uma cafeteira, suas mãos tremendo tão violentamente que o líquido transbordou pela borda, queimando sua pele. Ela não sentiu. Ela saiu de trás do balcão, pretendendo interceptá-lo para desviar sua atenção do canto. Senhor, posso pegar esse café para o senhor bem aqui? Ela disse, mantendo a cabeça baixa. Sua voz alterada, mais grave. Dante parou. Ele estava a 3 metros de distância. Ele não se virou para ela. Sua atenção havia sido fisgada por outra coisa. Um giz de cera rolando pelo chão. Um giz de cera azul. Ele parou na ponta de seu sapato Oxford polido. Dante olhou para baixo. Ele fez uma pausa, então lentamente dobrou os joelhos, agachando-se com uma graça que desmentia seu tamanho. Ele pegou o giz de cera. Isso é seu? Dante perguntou. O coração de Nolan parou. Ela olhou para cima. Dante estava agachado em frente à cabine do canto. Ele estava estendendo o giz de cera para Léo. Léo não pegou. Ele estava olhando para o homem sem piscar. O menino não estava assustado. Ele estava curioso. Ele inclinou a cabeça para o lado, um gesto que era tão dolorosamente Dante que Nolan queria gritar. Você tem um terno bonito. Léo disse de forma prática. Dante sorriu. Isso transformou seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem, menos letal. Obrigado. Você tem um belo desenho. É um lobo? É um cachorro. O nome dele é Buster. Léo o corrigiu. Dante riu. Ele olhou para o menino. Realmente olhou para ele. E então o sorriso desapareceu. O ar deixou a sala. Dante congelou. Ele encarou os olhos de Léo, aqueles olhos cinzentos tempestuosos. Ele olhou para o formato do nariz do menino, para o posicionamento de sua mandíbula. Ele olhou para Sophie, que o encarava com um desafio que espelhava o de sua própria mãe. Lentamente, terrivelmente, Dante se levantou. Ele não olhou mais para as crianças. Ele se virou, esquadrinhando a sala, seu instinto de caçador totalmente acordado. Ele estava procurando a fonte. Seu olhar varreu o balcão, as mesas vazias, e se fixou em Nolan. Ela estava parada, congelada, a cafeteira apertada nas mãos como uma arma. Ela usava uma peruca, um bob moreno irregular sobre seu cabelo loiro natural comprido e sem maquiagem. Mas não importava. Ele conhecia a curva de seu pescoço. Ele conhecia a maneira como ela se portava quando estava assustada. Dante não gritou. Ele não sacou uma arma. Ele simplesmente caminhou em direção a ela. Cada passo era um julgamento. Ele parou no balcão, pairando sobre ela. O cheiro dele, chuva, tabaco caro e sândalo, inundou seus sentidos,
arrastando-a de volta para uma cobertura em Manhattan, para promessas sussurradas e lençóis emaranhados. Ele olhou para sua etiqueta de nome que dizia Mary. Então ele olhou em seus olhos. Sua expressão era ilegível, uma máscara de fúria fria. Olá, Nolan, ele disse suavemente. A cafeteira escorregou de seus dedos dormentes. Ela se estilhaçou no chão. Café quente espirrando por toda parte, cacos de vidro deslizando pelo linóleo. O barulho fez os guarda-costas se contorcerem, as mãos alcançando os casacos, mas Dante ergueu uma única mão para detê-los. Ele não piscou. Dante! Ela sussurrou o nome com gosto de cinzas. Por favor, não aqui. Ele se inclinou, sua voz um sussurro letal. Você tem exatamente 10 segundos para me dizer por que aquele menino no canto tem os olhos do meu avô. Escritório dos fundos agora. Não era um pedido. Dante não fazia pedidos. Nolan se apressou em limpar as mãos no avental, sua mente correndo a 1 milhão de milhas por hora. Eu não posso deixá-los sozinhos. Dante latiu sem se virar. Uma das montanhas de ternos avançou. Chefe, cuide das crianças. Compre o que eles quiserem. Sorvete, bolo. Se alguém chegar perto deles, você quebra as pernas. Entendido. Nolan sentiu uma onda de náusea. Não se atreva a tocá-los. Ela sibilou, uma súbita explosão de proteção materna, anulando seu medo. Os olhos de Dante se estreitaram. Eu não sou de quem você deveria ter medo agora, touro. Mova-se! Ele gesticulou para a porta atrás do balcão, marcada apenas para funcionários. Nolan caminhou com as pernas trêmulas, sentindo o calor dele bem atrás dela. Ela entrou no escritório apertado, que estava empilhado com faturas e cheirava a fumaça de cigarro velha. Dante chutou a porta atrás de si e a trancou. O clique da fechadura ecoou como um tiro. Ele se virou para ela, o pequeno espaço ampliando seu tamanho. Ele parecia consumir todo o oxigênio da sala. Ele a prendeu contra o arquivo, colocando uma mão de cada lado de sua cabeça. Ele não a tocou, mas sua proximidade era sufocante. 5 anos, ele murmurou, sua voz tremendo com raiva reprimida. Eu desmantelei Manhattan. Eu interroguei cada amigo que você já teve. Eu torturei homens que pensei que tinham te levado. Eu pensei que você estava morta, Nolan. Eu te lamentei. Lágrimas picaram os olhos de Nolan. Eu tive que ir. Por quê? Ele rugiu, batendo a mão contra o armário de metal. Porque eu não era suficiente. Porque a vida era muito difícil. Porque você ordenou um assassinato contra mim. Ela gritou de volta. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dante recuou como se ela o tivesse esbofeteado, suas sobrancelhas franzidas em genuína confusão. O quê? Não se faça de burro. Nolan chorou, as lágrimas finalmente escorrendo. Eu encontrei o arquivo em sua mesa, Dante. A transferência bancária para o limpador. Meu nome, minha foto, pontas soltas. Foi isso que o arquivo disse. Eu era apenas a empregada com quem você dormia, certo? Uma responsabilidade. Dante olhou para ela, sua mente trabalhando furiosamente. Ele recuou, passando a mão pelo rosto. Você pensa que eu queria te matar? Eu vi a assinatura. D. Moretti. Eu assino 100 documentos por semana sem lê-los se Marco os coloca na minha frente. Dante disse, sua voz caindo em uma realização horripilante. Marco, seu irmão. Nolan balançou a cabeça. Por que Marco me quereria morta? Porque ele sabia, Dante disse, olhando para ela com uma súbita e intensa clareza. Ele sabia antes de mim sobre a gravidez. Nolan agarrou o estômago instintivamente. Eu não sabia ainda. Não com certeza. Eu descobri 2 semanas depois que fugi em um motel em Idaho. Dante começou a andar pelo pequeno quarto, sua agitação fazendo-o parecer um tigre enjaulado. Marco, ele sempre disse que uma empregada enfraqueceria minha posição com a comissão. Ele queria que eu me casasse com a garota genovesa, uma aliança. Ele parou e olhou para ela,
sua expressão suavizando-se em algo doloroso. Nolan, eu nunca ordenei aquele ataque. Eu teria queimado a cidade até o chão antes de deixar alguém te machucar. Nolan queria acreditar nele. Cada célula de seu corpo queria desabar em seus braços. Mas 5 anos de medo haviam construído uma parede. Não importa agora, ela disse, sua voz tremendo. Temos uma vida aqui, uma vida tranquila. Por favor, Dante, apenas vá. Finja que nunca nos viu. Dante riu. Um som frio e sem humor. Vá. Você acha que eu posso simplesmente sair por aquela porta? Ele apontou um dedo para a área principal da lanchonete. Aquelas crianças. Quantos anos elas têm? 4? 4? Ele repetiu. Gêmeos? Sim. E eles são meus? Não era uma pergunta. Nolan respirou fundo. Ela não podia mentir, não com os olhos de Léo o encarando. Sim, eles são seus. Dante fechou os olhos, inclinando a cabeça para trás. Ele deu uma longa e trêmula respiração. Quando ele olhou para baixo novamente, a raiva havia sumido, substituída por uma terrível resolução. Então a vida tranquila acabou. Não, Nolan implorou. Dante, olhe para mim. Eu moro em um apartamento estúdio. Eu luto para comprar mantimentos. Mas eles estão seguros. Eles não sabem como é uma arma. Eles não sabem o que é um homem feito. Se você os levar para o seu mundo, meu mundo é perigoso. Dante a interrompeu. Mas você sabe o que é mais perigoso do que ser os filhos secretos de um chefão sem a proteção dele? Ninguém sabe sobre eles. Eu te encontrei, Dante disse. E se eu te encontrei, outros também podem. Meus inimigos não são tão sentimentais quanto eu. Se os russos ou os tríades descobrirem que tenho herdeiros vivendo em um barraco à beira da estrada em Seattle, sem segurança, eles os usarão para me destruir. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e puxou um telefone. Ele discou um número. Preparem o jato, ele disse no receptor. Estamos saindo em 1 hora e chamem a equipe de limpeza. Eu quero esta lanchonete comprada, fechada e demolida, varrida do mapa. O quê? Nolan engasgou. Você não pode simplesmente... Ele desligou e olhou para ela. Ele estendeu o polegar, traçando a linha da mandíbula dela. Seu toque era elétrico, familiar e aterrorizante. Eu não estou perguntando, Nolan. Você roubou 5 anos da vida dos meus filhos de mim. Você roubou 5 anos de você de mim. Seus olhos escureceram. Você está voltando para Nova York esta noite. Eu não vou, ela disse, embora sua resolução estivesse desmoronando. Você vai, Dante disse calmamente, porque Marco ainda está lá fora, e agora que eu sei a verdade, eu vou matá-lo. Mas até que eu o faça, você e os gêmeos são alvos ambulantes. Alguém bateu freneticamente na porta do escritório. Chefe, era S. Sua voz estava aguda em pânico. Dante destrancou a porta e a abriu. Uma van preta, S disse sem fôlego. Parou na parte de trás. 3 caras, máscaras pesadas. Os vi na câmera do perímetro. O rosto de Dante virou pedra. Ele olhou para Nolan. Veja, parece que eu não era o único procurando por você. Ele alcançou atrás de suas costas e puxou uma pistola prateada brilhante de sua cintura. Ele verificou a câmara com um movimento fluido e praticado. Fique atrás de mim, ele ordenou. Pegamos as crianças e nos movemos agora. O mundo de macarrão com queijo e terças-feiras chuvosas de Nolan se despedaçou. Ela não era mais Mary, a garçonete. Ela era Nolan Rossi, a mulher do chefão. E a guerra acabara de chegar à sua porta. A janela frontal do Rusty Spoon se estilhaçou antes que Dante terminasse sua frase. O som foi ensurdecedor. Uma mistura de vidro de segurança explodindo e o uivo agudo de um projétil sensor se encravando na máquina de café a centímetros de onde a cabeça de Nolan estivera momentos antes. Para baixo! Dante rugiu, empurrando Nolan para o chão. Ele não se atrapalhou.
Ele se moveu com a eficiência aterrorizante de um soldado. Em um movimento, ele chutou a porta do escritório e mergulhou na área principal do restaurante, sua pistola prateada já levantada. O pacote! Dante latiu sua voz, cortando os gritos dos poucos clientes aterrorizados. Nolan rastejou de mãos e joelhos, ignorando os cacos de vidro cortando suas palmas. Léo, Sophie! Na cabine do canto, a cena era um caos. Nancy, a jovem garçonete, estava gritando, encolhida sob o balcão. Mas S, o guarda-costas maciço, já estava se movendo. Ele havia virado a pesada mesa de carvalho de lado, criando uma barricada improvisada. Mamãe! Sophie guinchou, sua voz aguda de terror. Estou aqui, bebê! Estou aqui! Nolan se apressou atrás da mesa virada, agarrando as duas crianças e puxando-as para seu peito. Ela cheirava a café velho e medo. Léo estava tremendo, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, segurando seu giz de cera azul como um talismã. Outro tiro ecoou, explodindo o dispensador de ketchup na mesa vizinha. Molho vermelho espirrou como sangue pelo linóleo. A porta dos fundos está comprometida! Sal gritou, disparando 2 tiros controlados em direção à entrada da cozinha. Um baque pesado seguiu o som de um corpo caindo no chão. Temos hostis na cozinha. Porta da frente! Dante gritou. Nolan espiou por cima da borda da mesa. A entrada da frente estava bloqueada pelos SUVs, mas 3 homens em equipamento tático e balaclavas estavam avançando pela janela estilhaçada, pisando sobre o vidro. Dante estava a céu aberto, usando um pilar estrutural como cobertura. Ele era uma visão de graça letal. Bang! Bang! 2 tiros. O atirador principal desabou, segurando o joelho e depois o peito. Dante virou-se para Nolan, seus olhos em chamas. Quando eu disser para mover, você corre para o segundo SUV. Não olhe para trás. Não pare. Você entende, Dante? Há 3 deles. Vá. Dante saiu do pilar, atraindo fogo. Balas estilhaçaram o azulejo ao redor dele, mas ele não se encolheu. Ele caminhou para frente, atirando com uma precisão quase mecânica. Ele estava lá atraindo a atenção deles, tornando-se o alvo para abrir um caminho para sua família. S agarrou Léo. Nolan agarrou Sophie. Mova-se! 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 Esberrou. Eles correram pela janela frontal estilhaçada, pisando em vidro e detritos. A chuva fria de Seattle atingiu o rosto de Nolan, misturando-se com o suor e a adrenalina. Coloque-os no carro! Dante gritou de dentro da lanchonete. S abriu a porta traseira do Escalade do meio. Ele jogou Léo lá dentro como um saco de farinha e empurrou Nolan e Sophie atrás dele. Fiquem abaixados! S gritou, batendo a porta e pulando no banco do motorista. Nolan se encolheu no assoalho, cobrindo os gêmeos com seu corpo. Está tudo bem, Charles. Está tudo bem, ela sussurrou, embora estivesse hiperventilando. Dentro da lanchonete, o tiroteio parou. Um momento depois, a porta do passageiro se abriu. Dante deslizou para dentro. Ele estava sem fôlego, seu cabelo desalinhado, gotas de chuva brilhando em seu casaco caro. Havia um borrão de sangue em sua bochecha, não o dele. Ele olhou de volta para a lanchonete, guardou sua arma e olhou para S. Dirija para o aeródromo agora. O SUV arrancou do estacionamento, pneus guinchando, deixando para trás a ruína fumegante da vida de Nolan. Dante virou-se em seu assento para olhá-los. Seus olhos escanearam as crianças instantaneamente. Eles estão machucados? Algum vidro os atingiu? Nós estamos bem. Nolan gaguejou, verificando os braços de Sophie e o rosto de Léo. Léo! Sophie! Léo estava olhando para Dante. Os olhos do menino estavam arregalados, fixos na arma guardada sob o casaco de Dante. Você atirou no homem mau, Léo sussurrou. O carro ficou em silêncio. A expressão de Dante se quebrou. Ele olhou para seu filho,
Um menino que deveria estar assistindo desenhos, não testemunhando um tiroteio. Ele estendeu a mão, hesitando, então limpou o borrão de sangue de sua própria bochecha antes de se inclinar. Sim, Dante disse, sua voz rouca. Eu fiz porque ninguém machuca o que me pertence. Ele olhou para Nolan então e a intensidade de seu olhar a queimou. E vocês três me pertencem. Nolan se recostou no assento de couro, puxando os gêmeos para mais perto. Ela havia orado por segurança por 5 anos. Ela percebeu agora que a segurança era uma ilusão. Ela havia trocado a pobreza pela proteção. Mas o custo seria a inocência deles. O voo para Nova York foi um borrão de luxo e tensão. Os gêmeos adormeceram na cama queen size na parte de trás do jato particular Gulfstream, exaustos pelo trauma. Nolan sentou-se na cabine principal, olhando para as nuvens, bebendo um copo de uísque escocês vintage que Dante havia servido para ela. Ele sentou-se à sua frente, observando-a por cima da borda de seu próprio copo. Ele havia trocado de camisa, lavando a sujeira da luta, retornando ao chefão intocável e impecável que ela lembrava. Aterrissamos em Teterboro em 20 minutos, ele disse. O helicóptero nos levará à cobertura. A cobertura? Nolan repetiu amargamente. É aí que você está nos mantendo? Uma torre no céu? É a residência mais segura da cidade, Dante respondeu calmamente. Portas de aço reforçadas, vidro à prova de balas, acesso de elevador privado com scanners biométricos. Ninguém entra a menos que eu queira, e ninguém sai. Dante pousou o copo. Você não é uma prisioneira, Nolan. Você é a mãe dos meus filhos. Você viverá como uma rainha. Mas você não sairá do prédio sem minha equipe de segurança. Não até eu descobrir quem enviou aqueles homens para Seattle. Foi Marco, Nolan disse, sua voz dura. Eu te disse que preciso de provas. Dante disse, sua mandíbula lá apertando. Marco é meu sangue. Ele é o subchefe desta família. Se eu o acusar, inicio uma guerra civil dentro da organização. Preciso ter certeza. Ele tentou me matar 5 anos atrás. Dante, isso não é suficiente? É o suficiente para eu querer arrancar a garganta dele. Dante admitiu, seus olhos brilhando. Mas para a comissão, para as outras famílias, eu preciso de evidências. E até que eu as tenha, você terá que fazer um papel. Que papel? O amor ressuscitado, Dante disse. Nós dizemos a todos que você partiu por seus próprios motivos. Depressão pós-parto, medo, o que for. Mas agora você está de volta. Somos uma família. Se Marco nos vir unidos, se ele vir os gêmeos, ele entrará em pânico. E quando ele entrar em pânico, ele cometerá um erro. O passeio de helicóptero até Manhattan foi espetacular e aterrorizante. Quando eles aterrissaram no heliponto particular da Torre Moretti, a cidade era uma grade em expansão de luzes abaixo deles. Eles pegaram o elevador particular para a cobertura. Quando as portas se abriram, Nolan ofegou apesar de si mesma. Era magnífico. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista de 360 desde o Central Park e do horizonte. Os pisos eram de mármore italiano, os móveis modernos e elegantes. Era frio, caro e imponente. Bem-vinda ao lar, Dante disse. Os gêmeos, acordando sonolentos, saíram do elevador. Sophie esfregou os olhos e olhou ao redor. Isso é um hotel? Ela perguntou. Não, Piccola, Dante disse, ajoelhando-se. Esta é sua casa. É grande, Leo disse, caminhando até a janela e pressionando a mão contra o vidro. Podemos ver o chão? De tão alto aqui, os carros parecem formigas, Dante disse, caminhando para ficar ao lado de seu filho. A imagem deles juntos, o homem alto e poderoso e o menino pequeno, tocou o coração de Nolan. Eles estavam de pé da mesma maneira, as mãos entrelaçadas atrás das costas. Onde dormimos? Nolan perguntou, quebrando o momento. A ala leste é o berçário. Eu a preparei enquanto estávamos no ar, Dante disse. Seu quarto é a suíte master.
Nolan enrijeceu. Eu não vou dormir com você, Dante. Dante olhou para ela, um sorriso sarcástico brincando em seus lábios. Eu não disse que você estava dormindo comigo. Eu disse que você está pegando a suíte master. É o quarto mais seguro da casa. Eu pegarei os aposentos de hóspedes na ala oeste. Ele caminhou mais perto dela, abaixando a voz para que as crianças não ouvissem. Mas não pense que eu esqueci. Nolan, você fugiu. Você escondeu meus filhos. Você me fez chorar por você. Ele estendeu a mão, deslizando para o cabelo na nuca dela, forçando-a a olhar para ele. O calor irradiando dele era inebriante. Eu vou te proteger porque você é deles, ele sussurrou, seus lábios a centímetros dos dela. Mas você tem muito a compensar antes que eu te perdoe. Ele a soltou e se afastou. A babá Greta está esperando no berçário. Acomode-os. Amanhã os lobos vêm para o jantar. Na manhã seguinte, a cobertura era um enxame de atividade. Um alfaiate chegou para vestir Nolan com um vestido. Estilistas vieram para seu cabelo. Era avassalador, um contraste gritante com sua vida de esfregar mesas e evitar proprietários. Mas a verdadeira tensão veio às 19 horas, o jantar de família. Era uma tradição. Todo domingo, o círculo íntimo da família criminosa Moretti se reunia para o jantar. Dante havia decidido que este era o momento de revelar sua família secreta. Nolan estava em frente ao espelho de corpo inteiro, usando um vestido de seda verde esmeralda sem costas que abraçava cada curva. Ela parecia a mulher que costumava ser. Perigosa, bonita, cara. Mas por dentro ela estava tremendo. Você está deslumbrante. Dante estava parado na porta. Ele usava um smoking, parecendo cada centímetro o rei de Nova York. Ele se aproximou e prendeu um colar de diamantes em seu pescoço. As pedras estavam frias contra sua pele. Pertencia à minha avó, ele disse. Isso a marca como a matriarca. Eu me sinto como um alvo, Nolan sussurrou. Bom, mantenha-se alerta. Ele ofereceu a ela seu braço, pronto para encontrar a família novamente. Eles entraram na sala de jantar. A mesa estava posta para 12. Os capitães do regime Moretti estavam lá de pé enquanto Dante entrava, mas os olhos de Nolan foram direto para o homem parado à direita da cabeceira da mesa. Marco Moretti. Ele parecia uma versão mais astuta e traiçoeira de Dante. Onde Dante era largo e imponente, Marco era magro e nervoso. Ele tinha um sorriso que mostrava dentes demais. Quando ele viu Nolan, o copo de vinho em sua mão parou a meio caminho de sua boca. Seu rosto ficou sem expressão. Por uma fração de segundo, apenas um batimento cardíaco, Nolan viu terror puro e não adulterado em seus olhos. Então a máscara voltou a se encaixar. Nolan, Marco respirou, dando um passo à frente com os braços abertos. Meu Deus, é um milagre. Nós pensamos que você estava morta. Ele foi abraçá-la, mas Dante suavemente se interpôs entre eles. Ela está de volta, Marco. Dante disse, sua voz leve, mas seus olhos duros. E ela não veio sozinha. Naquele instante, a babá Greta entrou segurando as mãos de Sophie e Léo. Os gêmeos estavam vestidos com trajes formais em miniatura. Sophie em um vestido de veludo, Léo em um pequeno terno. A sala ficou em silêncio mortal. Os capitães trocaram olhares. Uma criança secreta era um choque. 2 herdeiros secretos, um filho e uma filha, mudavam toda a linha de sucessão. Marco olhou para as crianças. Seu rosto empalideceu. Ele olhou para Léo, depois para Dante. A semelhança era inegável. Gêmeos, Marco engasgou. Irmão, você esteve ocupado. Eles têm 4 anos, Dante anunciou para a sala. Leonardo e Sofia Moretti, meu sangue, meus herdeiros. Ele colocou a mão no ombro de Léo. Leonardo ocupará meu lugar um dia. Qualquer um que o desrespeitar, me desrespeita. Qualquer um que o ameaçar, declara guerra à família Moretti. Os capitães murmuraram sua aceitação, curvando a cabeça para o menino confuso. Saúde, Dom Dante. Saúde, Leonardo.
O jantar foi um caso tenso. Nolan sentou à direita de Dante e Marco à sua esquerda. Ela podia sentir os olhos de Marco perfurando-a. Ele estava suando, bebendo pesadamente. Na metade do risoto, Marco se inclinou. Então, Nolan, onde você estava? Por que esconder crianças tão lindas de seu tio? Eu me senti insegura, Marco, Nolan disse, sua voz firme, alta o suficiente para a mesa ouvir. Eu encontrei um arquivo. Alguém queria que eu fosse removida. Eu pensei que era melhor desaparecer até que Dante pudesse lidar com as ameaças internas. O garfo de Marco bateu contra o prato dele. Ele riu nervosamente. Paranoia é uma coisa terrível, mas você está segura agora. Somos família. Sim, Dante disse, tomando um gole de vinho tinto. Família é tudo. De fato, Marco, tenho um presente para você. Dante estalou os dedos. Essie avançou, colocando uma pequena caixa de veludo na frente de Marco. Marco olhou para a caixa. Ele olhou para Dante. O que é isso? Abra. As mãos de Marco tremeram enquanto ele abria a tampa. Dentro não havia uma joia ou um relógio. Era uma bala. Um único estojo de bala gasto. A sala ficou mortalmente silenciosa. Os capitães pararam de comer. Eu encontrei isso na parede de uma lanchonete em Seattle ontem, Dante disse casualmente. A balística diz que veio de um tipo muito específico de silenciador, do tipo importado por nossos associados em Jersey, o tipo para o qual você autoriza remessas, Marco. Marco levantou-se, sua cadeira arranhando ruidosamente o chão. Dante, isso é insano. Você acha... Sente-se, Dante disse. Ele não gritou. Ele não precisava. O comando estalou como um chicote. Marco sentou. Eu não estou te acusando, irmão. Dante mentiu suavemente. Eu só estou dizendo. Alguém usou nossa linha de suprimentos para tentar matar meu filho. Eu quero que você descubra quem. Dante se inclinou, seus olhos, agindo como um torno na alma de Marco. Porque se eu descobrir que um membro desta família me traiu, eu o esfolarei vivo na frente de toda a comissão. Marco engoliu em seco. Ele olhou para Nolan, depois para as crianças comendo sua sobremesa e finalmente para Dante. Ele percebeu que as paredes estavam se fechando. Eu os encontrarei, Dante, Marco sussurrou. Eu prometo. Bom. Dante sorriu, um predador mostrando os dentes. Aproveite seu bolo, Marco. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados foram embora e as crianças estavam dormindo, Nolan encontrou Dante na varanda fumando um charuto. Você o pressionou muito, Nolan disse, envolvendo os braços em torno de si contra o frio da noite. Eu precisava ver a reação dele, Dante disse. Ele é culpado. Eu vi nos olhos dele quando as crianças entraram. Então, e agora? Você o mata? Ainda não, Dante disse. Marco não é inteligente o suficiente para fazer isso sozinho. Ele tem um apoiador, alguém financiando-o, alguém poderoso o suficiente para prometer-lhe proteção se ele me tirar. Eu preciso saber quem está puxando suas cordas. De repente, o intercomunicador da casa zumbiu. Era Essie. Chefe, temos um problema. O que é? Uma encomenda acaba de chegar na recepção endereçada à senhora Moretti. Nolan congelou. Traga-a, Dante ordenou. Sal chegou momentos depois com uma caixa marrom simples. Dante fez Nolan ficar para trás enquanto ele a escaneava em busca de explosivos. Não encontrando nenhum, ele cortou a fita com um canivete. Ele abriu as abas. Nolan espiou por cima do ombro e ofegou, suas mãos voando para a boca. Dentro da caixa havia um brinquedo de criança, o cachorro de pelúcia de Léo, Buster, que eles haviam deixado para trás no caos da lanchonete. Mas a cabeça do cachorro havia sido arrancada, e enfiado dentro do enchimento de algodão havia um bilhete. Dante puxou o bilhete. Ele o leu, e seu rosto ficou branco, um olhar de horror genuíno que ela nunca vira nele antes. O que diz? Nolan exigiu. Dante, me diga. Ele entregou a ela o papel. Nele, rabiscadas em tinta vermelha,
estavam 3 palavras. Gêmeo errado, Dante. Nolan olhou para as palavras, a confusão girando. Gêmeo errado, o que isso significa? E então a realização a atingiu como um golpe físico. Ela olhou para o corredor do berçário. Leo, ela sussurrou. Dante já estava correndo. Eles invadiram o berçário. A babá Greta estava caída na poltrona, inconsciente, uma seringa no chão ao lado dela. Eles correram para as camas. Sophie dormia profundamente, agarrando seu cobertor. Mas a cama de Leo estava vazia. A janela que dava para a escada de incêndio estava escancarada, as cortinas esvoaçando no vento frio da noite. O silêncio no berçário não era pacífico. Era oco. Era um vácuo que sugava o ar dos pulmões de Nolan no momento em que ela cruzou a soleira. As pesadas cortinas de veludo, geralmente bem fechadas para bloquear as luzes de Manhattan, estavam ondulando para dentro. Um vento frio e cortante atravessava o quarto, carregando o cheiro metálico de chuva e poeira da cidade. Estava errado. Tudo estava errado. Leo. A voz de Nolan era um sussurro fragmentado, mal audível sobre o farfalhar das cortinas. Ela se moveu em direção à cama à esquerda. Sophie estava lá, uma pequena pilha sob um edredom rosa, sua respiração rítmica e pesada, profundamente adormecida. A mão de Nolan tremeu ao estender a mão para tocar a bochecha de sua filha, verificando o calor, a vida. Sophie se mexeu, murmurando algo ininteligível, mas não acordou. Nolan virou-se para a cama à direita. O edredom estava jogado para trás. O travesseiro estava amassado, ainda guardando o fantasma de uma pequena cabeça, mas o espaço estava vazio. Leo! O grito rasgou sua garganta, cru e primal. Dante estava ao lado dela em uma fração de segundo. Ele não gritou. Ele não chorou. Ele ficou imóvel, uma quietude predatória aterrorizante, que era muito mais perigosa do que qualquer explosão. Ele esquadrinhou o quarto com os olhos de um soldado, não de um pai. Ele viu a janela aberta que dava para a escada de incêndio. Ele viu a marca de arranhão no parapeito. Ele viu a seringa caída ao lado da mão inconsciente da babá Greta na poltrona. Não toque em nada, Dante comandou, sua voz desprovida de inflexão humana. Ele tocou o fone de ouvido escondido em seu canal auditivo. Código preto. A cobertura está comprometida. Selhe o prédio. Se os elevadores estiverem se movendo, corte a energia. Se um carro sair da garagem, coloque uma bala no motor, no bloco do motor, agora. Nolan caiu de joelhos ao lado da cama vazia de Leo. Ela agarrou o lençol, levando-o ao rosto. Ainda cheirava a ele. Shampoo de bebê e leite. O horror era um peso físico esmagando seu peito. Eles o levaram, Dante. Eles levaram meu bebê. Dante agarrou o braço dela. Não foi um toque gentil. Foi uma âncora. Ele a puxou para os pés, forçando-a a olhar para ele. Seus olhos eram tempestades de gelo cinza. Não vamos fazer isso aqui, ele disse, sua voz baixa e dura. Não estamos lamentando. Estamos caçando. Você me entende, Nolan? Eles o pegaram. Ela soluçou, o pânico a fazendo hiperventilar. E nós o teremos de volta. Mas preciso que você seja a mulher que sobreviveu 5 anos sozinha, não a vítima. Você consegue fazer isso? Nolan olhou para ele. Ela engoliu o grito que se formava em sua garganta. Ela assentiu, seu rosto se transformando em uma máscara de angústia e resolução. Encontre-o. Venha. Eles se moveram para a sala de operações de segurança, um bunker escondido atrás de uma parede falsa no escritório de Dante. A sala estava banhada pelo brilho azul de 2 dúzias de monitores. O chefe de segurança, um ex-agente do Mossad chamado Avi, já estava digitando furiosamente, suor escorrendo pela testa. Ele levantou os olhos quando Dante entrou, o medo visível em seus olhos. Chefe, eu juro que os alarmes não dispararam. Os sensores de perímetro mostravam verde.
As placas de pressão na varanda foram desativadas por dentro. Mostre-me, Dante ordenou. AV exibiu a filmagem da 1h15 da manhã. Nolan observou com a mão cobrindo a boca, enquanto o vídeo granulado em preto e branco era reproduzido. As portas do elevador de serviço se abriram. Não foi forçado. O teclado piscou verde. Um código de acesso válido havia sido inserido. Uma figura saiu. Ele usava um moletom escuro, mas sua postura era distinta. Uma leve curvatura, uma energia nervosa na maneira como se movia. Ele sabia exatamente onde estavam as câmeras. Enquanto caminhava pelo corredor, ele levantou uma mão e fez um loop da gravação por 10 segundos em cada intervalo. Ele conhece os pontos cegos, Dante murmurou, uma veia pulsando em sua têmpora. Ele conhece os horários de patrulha. A figura alcançou o berçário. Ele desapareceu lá dentro. 2 minutos depois, ele reapareceu. Ele carregava um pacote embrulhado em um cobertor. O pacote não estava se movendo. Ele o drogou, Nolan sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto novamente. Oh, Deus. Ele drogou uma criança de 4 anos. A figura voltou para o elevador de serviço, mas ele não estava mais sozinho. As portas do elevador se abriram e uma mulher saiu para encontrá-lo. Ela não entrou totalmente no corredor. Ela ficou na soleira, iluminada pela luz forte da cabine do elevador. Dante apertou o botão de pausa. Ele deu zoom. A imagem estava pixelizada, mas as feições da mulher eram inconfundíveis. Maçãs do rosto altas, nariz afiado, cabelo puxado para trás em um coque severo, elegante e brilhante. Ela usava um sobretudo que custava mais do que a maioria dos carros das pessoas. Bianca, Dante disse. O nome era uma maldição cuspida das profundezas do inferno. Quem? Nolan perguntou, sua voz tremendo de raiva. Bianca Genovese, Dante explicou, nunca tirando os olhos da tela. A filha do Dom Genovese, a mulher que Marco tem me empurrado para casar por 3 anos para fundir nossos territórios. Na tela, o homem encapuzado entregou o pacote a Bianca. Ela pegou Léo nos braços, olhando para ele com um escárnio. Então o homem encapuzado puxou o capuz para limpar o suor da testa. O rosto de Marco Moretti preencheu a tela. A sala ficou mortalmente silenciosa. Ave parou de digitar. A traição era absoluta. Caim e Abel. Dante olhou para o rosto de seu irmão. Por um momento, Nolan viu o coração partido fraturar a máscara do Senhor da Guerra. Este era o irmão que Dante havia protegido, o irmão que ele havia alimentado, o irmão que ele havia se recusado a matar sem provas. Ele vendeu meu filho. Dante sussurrou, procurando uma cadeira à mesa. Por que o bilhete? Nolan perguntou de repente. Ela puxou o papel amassado do bolso, o que foi encontrado enfiado dentro do cachorro de brinquedo decapitado. Por que dizia gêmeo errado? Dante se virou da tela, andando pela pequena sala como um tigre enjaulado. Porque Bianca não se importa com a sucessão. Ela não se importa com a política da máfia. Esse é o jogo de Marco. Bianca é movida por outra coisa. Ele parou e olhou para Nolan. Ela te odeia. Ela te odeia desde o momento em que descobriu que eu mantinha uma amante 5 anos atrás. Ela não quer um herdeiro, Nolan. Ela queria Sophie. A realização atingiu Nolan como um golpe físico. Ela queria uma filha. Ela queria sua filha, Dante corrigiu. Ela queria levar a menina que se parece exatamente com você, para criá-la, para torcê-la, para transformar sua própria carne e sangue em uma arma contra você. É um jogo psicológico. Ela queria olhar para um rosto que espelhava o seu e possuí-lo. Mas ela pegou Léo, Nolan disse, no escuro com as drogas. Ela pegou a criança errada, Dante disse. E quando ela desembrulhar aquele cobertor e vir um menino, vir meu rosto olhando para ela, ela o matará. Nolan ofegou. Não, Dante disse, embora não parecesse convencido. Ela é arrogante. Ela vai querer negociar. Ela vai querer usá-lo como moeda de troca,
mas sua paciência será curta. Para onde eles foram? Nolan exigiu. Dante, onde eles estão, Avi? Dante latiu. Rastreia o veículo. Eles usaram um jammer, chefe. Avi disse, digitando rapidamente. Mas o jammer tem um alcance de 50 milímetros. Eu peguei um sinal das câmeras da rede da cidade a 3 quarteirões de distância. Uma van cinza. As placas voltam para uma empresa de fachada registrada em logística de embalagem de carne. O lado oeste. Dante assentiu, um sorriso sombrio se formando. O reduto dos Genovese. Eles têm uma instalação de armazenamento a frio na 14th Street. É a prova de som. É isolada e é onde eles descartam problemas. Dante virou-se para o armário de armas na parede. Ele o destrancou, o clique pesado ecoando na sala. Ele puxou um colete tático e um fuzil de assalto. Ele começou a tirar o paletó do smoking, revelando o coldre por baixo. S. Dante chamou pelo intercomunicador. Pegue a equipe alfa, carga pesada completa, sem silenciadores desta vez. Vamos fazer barulho. Eu vou, Nolan disse. Dante parou. Ele olhou para ela. Nolan, não. Você fica aqui. Você cuida da Sophie. Se você não voltar, eu estou morta de qualquer maneira. Ela o interrompeu. Ela se aproximou dele, invadindo seu espaço. Seus olhos estavam secos agora. O medo havia queimado, deixando algo mais duro, algo forjado nos fogos do pesadelo de uma mãe. Eu passei 5 anos me escondendo em lanchonetes e motéis. Ela sibilou. Eu passei 5 anos me encolhendo com sombras. Eu cansei de me esconder, Dante. Aquele é meu filho. Eu o carreguei. Eu o dei à luz, e eu não vou sentar nesta torre bebendo chá enquanto aquela mulher segura uma faca em sua garganta. Dante olhou para ela. Realmente? Olhou para ela. Ele não via mais a garçonete. Ele via a mulher que o havia sobrevivido. Ele viu o fogo que combinava com o dele. Você poderia ser morta, ele disse suavemente. Então eu morro tentando salvá-lo. Dante segurou o olhar dela por um longo segundo. Então ele assentiu. Ele estendeu a mão para o armário e puxou uma Glock 19. Ele verificou a câmara, engatilhando o ferrolho com um estalo metálico e a entregou a ela, pela empunhadura primeiro. Está carregada. A segurança está no gatilho. Você não mira nas pernas, Nolan. Você mira no centro do peito. Você entende? Nolan pegou a arma. Era pesada, fria e cheirava a óleo. Pareceu uma promessa. Eu entendo. Avi! Dante ordenou. Tranque a cobertura. Coloque Sophie na sala do pânico com 2 guardas. Se alguém tentar invadir a porta, exploda o prédio. Ele se virou para Nolan. Ele estendeu a mão e tocou a bochecha dela, seu polegar roçando a pele. Esta noite não somos civilizados. Esta noite somos monstros, porque é isso que é preciso para matar monstros. Vamos, Nolan disse. Eles caminharam até o elevador, um rei e uma rainha indo para a guerra. Enquanto as portas se fechavam, selando-os na caixa de aço, Nolan apertou o aperto na arma. Ela não estava rezando. Ela havia parado de rezar. Ela estava visualizando o rosto de Bianca e a bala que ela ia colocar bem entre os olhos dela. O elevador desceu, levando-os do céu e direto para o submundo. A fábrica de embalagem de carne era uma fortaleza de tijolo e ferro, envolta na chuva implacável. Cheirava a cobre e podridão. A equipe de Dante eliminou os guardas do perímetro com eficiência silenciada. Eles se moviam como sombras, deixando um rastro de corpos inconscientes em seu rastro. Nolan se moveu com eles, o aço frio da arma pesado em sua mão. Ela não estava mais tremendo. O medo havia queimado, deixando apenas uma raiva fria e dura. Eles alcançaram o andar principal de processamento. Era um espaço cavernoso cheio de ganchos pendurados e argelado. No centro da sala, sob uma luz halógena forte, estavam Marco e Bianca. Léo estava lá. Ele estava sentado em uma cadeira de metal, suas mãos amarradas com abraçadeiras. Ele parecia minúsculo e aterrorizado, tremendo em seu pijama.
Bianca andava ao redor dele, segurando uma longa faca prateada. Ela parecia uma modelo de passarela enlouquecida. Cabelo perfeito, sobretudo de grife e olhos completamente desequilibrados. Pare de chorar, Bianca guinchou para Léo. Eu queria a garota? Você é inútil para mim. Você se parece exatamente com ele. Bianca! A voz de Dante ecoou pelo armazém. Ele saiu das sombras, mãos erguidas. Deixe o menino ir. Bianca girou, sorrindo um sorriso distorcido. Marco estava atrás dela, segurando uma submetralhadora, mas ele parecia pálido, suando profusamente. Dante, meu amor! Bianca arrulhou. Você finalmente veio e trouxe a empregada. Nolan saiu ao lado de Dante, apontando sua arma para o peito de Bianca. Deixe-o ir, sua. Bianca riu. Oh, olhe, ela pensa que é uma de nós. Que fofo. Marco, mate-a. Marco ergueu sua arma, mas suas mãos tremiam. Dante, olhe, isso foi longe demais. Ela me disse que apenas usaríamos as crianças para um lugar na comissão. Ela não disse que ia... Cale a boca, Marco. Bianca estalou. Ela agarrou Léo pelo cabelo, puxando sua cabeça para trás, a faca pairando sobre sua garganta. Dante, escolha. Você se casa comigo. Fundimos as famílias. Você a mata agora ou eu sangro seu filho até a morte neste chão? Léo choramingou. Papai. O som se quebrou. Dante, Marco. Dante disse calmamente, seus olhos nunca deixando o rosto de seu irmão. Olhe o que você está fazendo. Esse é seu sobrinho. Esse é Sangue Moretti. Você é um homem ou é um cachorro na coleira dela? Eu... Marco vacilou. Ele olhou para o menino aterrorizado. Ele olhou para a mulher louca segurando a faca. Atire nela, Marco, Bianca gritou. Ou eu ligo para meu pai e digo a ele que você foi quem dedurou o carregamento dele no ano passado. Marco estremeceu. Ele apertou o gatilho, mirando em Nolan. Sinto muito, Nolan. Marco sussurrou. Bem. O tiro ecoou como um estrondo de canhão. Nolan apertou os olhos, esperando o impacto, mas ele nunca veio. Ela abriu os olhos. Marco estava balançando. Uma flor vermelha desabrochou em seu peito. Ele olhou para ela, confuso. Então olhou para Dante. A arma de Dante estava fumegando. Ele havia sacado e atirado em uma fração de segundo, mais rápido do que o olho poderia seguir. Você escolheu errado, irmão, Dante disse. Marco desabou. Bianca gritou um som de pura raiva animal. Eu o matarei! Eu o matarei! Ela ergueu a faca para cravá-la no peito de Léo. Não! Nolan não pensou, ela não mirou. Ela apenas correu. Ela correu pelo chão de concreto escorregadio, impulsionada pelo instinto de uma mãe. Enquanto Bianca abaixava a faca, Nolan se jogou sobre o corpo de Léo. Corte! Nolan sentiu uma linha de fogo ardente em seu ombro, mas ela não parou. Ela atacou Bianca, derrubando a mulher para trás. Elas caíram no chão frio e molhado. A faca escorregou. Bianca era forte na autodefesa, mas Nolan estava lutando por seu filho. Ela agarrou o cabelo de Bianca e bateu sua cabeça contra o concreto. Uma vez, duas vezes, Bianca ficou mole. Nolan se levantou dela, ofegando, segurando seu ombro sangrando. Ela rastejou de volta para Léo, rasgando as abraçadeiras com uma força que ela não sabia que tinha. Léo, bebê, olhe para mim. Léo enterrou o rosto no pescoço dela, soluçando. Mamãe, você está sangrando. Está tudo bem. É apenas um arranhão. Dante estava lá um segundo depois. Ele chutou a faca para longe e ficou sobre o corpo inconsciente de Bianca. Ele olhou para o cadáver de Marco. Então ele caiu de joelhos, envolvendo seus braços enormes em torno de Nolan e Léo. Eu te peguei, Dante sussurrou, sua voz embargada. Eu te peguei. 3 meses depois, o jardim da propriedade de Hamptons estava em plena floração. Foi uma cerimônia privada.
Sem imprensa, sem comissão, apenas família. Nolan estava sob o arco de rosas brancas. Seu ombro havia curado, deixando uma fina cicatriz que Dante gostava de traçar com os dedos, chamando-a de sua medalha de guerra. Dante estava no altar. Ele olhou para ela com uma reverência que aterrorizava seus inimigos e derretia sua esposa. Sophie era a florista, jogando pétalas com entusiasmo agressivo. Léo era o portador das alianças, segurando a almofada como se fosse um dever sagrado. Ele caminhou com a cabeça erguida, o medo daquela noite substituído pela confiança de um menino que sabia que seu pai era o homem mais poderoso do mundo. Você, Nolan, aceita este homem? O padre perguntou. Nolan olhou para Dante. Ela olhou para as cicatrizes em suas mãos, o cinza em seus olhos. Ela pensou na chuva em Seattle, na lanchonete gordurosa e nas noites solitárias. E então ela olhou para a vida que eles haviam construído das cinzas. Eu aceito, ela disse. E você, Dante? Dante não olhou para o padre. Ele olhou para Nolan. Eu queimaria o mundo por ela. Eu aceito. Enquanto se beijavam, os aplausos dos leais capos ecoaram. Mais tarde, enquanto o sol se punha sobre o oceano, Dante encontrou Nolan na varanda. Ele entregou a ela um copo de champanhe. Você sabe, ele disse suavemente, com Marco morto e a família Geneve aleijada pela prisão de Bianca, não resta ninguém para nos desafiar. Nós, Nolan levantou uma sobrancelha. O rei e a rainha, Dante disse batendo seu copo no dela. Eu comando as ruas, você comanda o coração, e que Deus ajude qualquer um que tente se meter entre nós novamente. Nolan sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. A garçonete de Seattle havia sumido. Vida longa à rainha. E essa é a história de Nolan e Dante Moretti. De uma vida secreta em uma lanchonete chuvosa ao topo do submundo de Nova York, eles provaram que alguns segredos são explosivos demais para serem guardados. E algumas histórias de amor são escritas em pólvora e sangue. Espero que vocês tenham gostado desta montanha-russa de um romance da máfia. Esta história tinha tudo: gêmeos secretos, traição e uma mãe que faria absolutamente qualquer coisa para salvar seu filho. Se você gostou desta história, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer e me permite saber que você quer mais histórias longas como esta. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificação para nunca perder um novo upload. Tem um novo romance de suspense chegando na próxima semana que você não vai querer perder. Obrigado por assistir, ouvir, e eu vejo vocês no próximo.